A paz do Senhor a todos. Nesta oportunidade que aqui estamos, nós vamos falar através do canal do pastor Edivaldo Bueno a respeito da lição de número 12, que tem por tema o mundo vindouro. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. E hoje, junto comigo aqui, o presbítero irmão Eliseu está conosco para juntos falarmos desse tema tão importante para a igreja, né, Eliseu? Que é a respeito do mundo vindouro. Creio que, sem sombra de dúvida, é a maior esperança na vida do crente. Perfeitamente. A paz do Senhor, meus irmãos, com grande prazer estar com vocês. Essa lição, o mundo vindouro, ela vai tratar a respeito do nosso cremos. O credo assembleano, que foi definido neste ano, mais precisamente no mês de abril, e a lição de número 12, ela vai tratar do tópico 13 do nosso cremos. E é a maior esperança, com certeza, do cristão, porque se nós não tivermos a esperança de um dia estarmos no céu com Cristo, é vã a nossa fé. É isso aí. E o texto áureo da nossa lição, para a gente começar a refletir e pensar aqui nesse tema, ele se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21 e verso de número 1, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A verdade prática, ela diz o seguinte: cremos no juízo final, na qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. Interessante, irmão Eliseu, que o nosso texto áureo, que está no livro de Apocalipse, capítulo 21 e verso 1, fala a respeito de algo que vai acontecer, e nós mencionamos aqui que é a maior esperança para a vida do cristão, daquele que crê em Cristo como Salvador, e é um acontecimento que, quando ele se iniciar, nós temos que entender que o arrebatamento já passou, nós temos que entender que o reino milenar de Cristo já aconteceu, que o juízo final já aconteceu, que o julgamento dos inimigos de Cristo, né, já foi realizado, né? Então inicia ali aquilo que nós conhecemos como a eternidade para o cristão, né? Eu acredito que é isso que nós temos que conhecer, essa realidade, nós temos que ouvir esse tipo de mensagem. Por quê? Porque é isso que traz esperança para nós, é isso que anima a nossa alma, o nosso desejo de ir para o céu, é conhecer aquilo que vai acontecer conosco. E esse assunto que nós vamos refletir aqui ao longo dessa aula é uma coisa extraordinária, porque é a apoteose para o cristão, é aquilo que Deus preparou, é a sua maior promessa, e é aquilo que nós mais aguardamos, né? E nós temos que conhecer essa realidade. Essa é uma doutrina que precisamos entendê-la. Há muitos pontos obscuros dentro da disciplina da escatologia. Aliás, essa doutrina escatológica que nós vamos ver nessa lição, ela foi tema da lição de número do primeiro trimestre de 2016. E lá foi tratado também o final de todas as coisas, que é o assunto que nós vamos discutir hoje aqui, que é o capítulo 12 do Cremos da nossa igreja, da Assembleia de Deus. O mundo vindouro, ela é a parte da escatologia bíblica, de uma doutrina, teologia sistemática, e esse estudo que nós vamos tratar, ele vai acontecer após a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, que é a segunda fase da segunda vinda de Cristo, conforme que foi que nós estamos estudando dentro do nosso cremos em evidência. Os eventos que se seguirão a esse retorno de Cristo, né? Antes desse grande evento que vamos tratar nessa lição, o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, ele faz um preâmbulo das coisas que vão acontecer. Ele fala primeiro a respeito do milênio, né, que já é o assunto da nossa lição. O tópico número 1 da nossa lição. Isso, o tópico 1 da nossa lição. Ele descreve, assim, de forma sucinta, os eventos que acontecerão no milênio, para, a partir do tópico número 3, ele já evidenciar, então, a lição que nós vamos estar discorrendo hoje, que é o mundo vindouro. Amém. E falando aí, o irmão Eliseu tocou no assunto aqui a respeito
do milênio, né, que é o primeiro assunto, o primeiro tópico aqui, e o primeiro ponto ele diz a descrição exatamente a respeito do milênio. Então nós temos que compreender que, como o irmão disse, o primeiro evento que a igreja aguarda é o seu arrebatamento. Né? Depois nós temos o início do período da grande tribulação, né, que nós conhecemos, que nós estudamos, que é a respeito daqueles 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de uma guerra ou de uma revolta, de uma perseguição contra aqueles que creem. E terminado esses 7 anos, que é o período da grande tribulação, nós cremos ali que a besta, né, e o anticristo, eles são lançados, que a Bíblia chama de lago de fogo, de enxofre, e nós entendemos que é o inferno. E o diabo é preso exatamente para se iniciar esse período de 1000 anos. Então o diabo vai ser preso, e ali inicia esse período que nós conhecemos de o reino milenar de Cristo. E é exatamente isso. Vai acontecer algo que nunca houve, que é o reino de Cristo sobre ou nesta terra, né? É onde Cristo vai reinar politicamente e também espiritualmente. O mundo vai experimentar algo que nunca experimentou, que é o reinado de Cristo. Ele vai ser soberano. As suas ordens, os seus mandamentos, a sua vontade terá que ser cumprida. Então é isso que nós entendemos como o reino milenar. A igreja já vai ter sido arrebatada, né? O anticristo, a besta vai ter sido lançada no inferno, o diabo estará preso e Cristo ali vai iniciar 1000 anos de reinado. Perfeitamente. A palavra milênio, ela não aparece no Novo Testamento. Né? Exatamente. Esse termo é de origem latina, vem de mille e anos, um período de 1000 anos. É uma referência aos 1000 anos que é mencionado no capítulo 20 de Apocalipse. Esse período tem relação direta com Isaías 11 e Miqueias 4, porque toda essa disciplina do Novo Testamento ela é previamente discutida e asseverada pelos profetas do Velho Testamento. O Velho Testamento descreve esse reino milenial de Cristo. Nós vamos encontrar o Salmo 22, o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele mostra nuances desta grande fase do reino milenar de Cristo na terra, e também o profeta Miqueias, o profeta Zacarias. Nós temos várias evidências desse reino milenial de Cristo já no Velho Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus ele vai só asseverar as verdades do Velho Testamento para que nós venhamos conhecer, ter lampejos de informações sobre a eternidade. Nós temos que entender que esse é um assunto de grandeza excepcional. Nós que somos cristãos temos que estar assegurados com a nossa fé naquilo que é primordial, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Porque se nós não tivermos essa certeza, todas as coisas que estão destinadas para os crentes é maravilhosa. Mas o fato de nós descartarmos essa grande realidade que é o nosso nome escrito no livro da vida, faz com que nós tenhamos curiosidades. Essas curiosidades serão esclarecidas no assunto vigente que nós estamos estudando, que é o reino vindouro. Amém, é isso mesmo. E só uma correçãozinha aqui, quando eu me referi ao anticristo e a besta, na verdade era o anticristo e o falso profeta, né, que estarão sido lançados lá no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, antes desse evento que o irmão mencionou. Interessante nós observarmos também, irmão Eliseu, a respeito do reino milenar, né, desse período de 1000 anos, que nós temos que entender que Cristo será o rei, né? É Ele que vai governar. Nós temos que entender que as pessoas que estarão neste reino milenar são os remanescentes da grande tribulação, né? Perfeitamente. Os remanescentes da grande tribulação. Também alguns judeus que sobreviveram, né? Que vão compor este reino onde Cristo será o governador. Lembrando que a igreja já terá sido tirada da terra, e nós temos que compreender que esse reino milenar é exatamente nessa terra aqui que nós estamos, né?
e a sede desse governo será Jerusalém, né? Sim. Então, Jerusalém, quando a gente volta ao nosso pensamento aqui para os evangelhos, aonde eles esperavam um Cristo que governasse politicamente, né? Quando Cristo veio a essa terra pela primeira vez, eles esperavam um Cristo que governasse politicamente, e ele veio para instalar o reino espiritual. Nesse período milenar é exatamente isso que vai acontecer. É esse reinado de Cristo político, reinado espiritual, e as pessoas vão desfrutar de como é bom ser reinado por Cristo nessa terra, onde todo o governo está nas suas mãos. Então é esse o propósito, né? O propósito do reino milenar é que as pessoas conheçam a santidade de Deus, que as pessoas conheçam como é bom os mandamentos de Deus, o habitar de Deus no meio das pessoas. Então o reino milenar ele tem esse propósito, né? O Espírito Santo vai trabalhar de uma forma gloriosa no coração das pessoas, vai ser um tempo de paz, né? A Bíblia diz isso, entre as pessoas, os animais, né? O plantio, a colheita. Vai haver pecado ainda, mas Cristo ele vai julgar de imediato os pecadores, né? A Bíblia relata como um tempo de alegria, de glória, de justiça, de um conhecimento pleno. Tudo isso vai fazer parte desse período milenar, né? Deste reino milenar de Cristo nessa terra. Aliás, essa era a proposta inicial de Deus para com o homem. Deus fez o homem com essa proposta de amá-lo, de o adorá-lo, de servi-lo. Dentro dessa proposta divina, se nossos pais não tivessem incorrido no erro de pecar, nós teríamos hoje essa visão, nós teríamos hoje a vivência desses fatos que estaremos estudando. Esta era a proposta. O Senhor Deus tinha prazer em estar com o homem. O Senhor Deus, ele certamente transladaria, né, uma forma que é assim que Deus usa para transladar o gênero humano. Foi assim com Enoque, foi assim com Elias, ele trasladou. E nós teríamos também esse livre acesso para estar na Jerusalém celestial. Mas nossos pais pecaram, nosso pai pecou e nós estamos hoje vivendo, né, uma situação pecaminosa que se abate sobre a terra de uma forma grandiosa em todas as áreas sociais, em todos os gêneros. A corrupção... Estamos colhendo fruto, né, do que o pecado trouxe à humanidade. A corrupção degenerou o ser humano. E a raiz do pecado é o egoísmo. A raiz central do pecado é o egoísmo. Porque todos os pecados, em algum momento, ele tem uma raiz de egoísmo. É pessoal. Mas nesse reino milenial de Cristo, nós vamos estar vendo que o Cordeiro é ele que é o centro de todas as coisas. A Jerusalém celestial, ela é visível no céu. Os que aqui estiverem nessa ocasião, eles verão a Jerusalém celestial. Ela não vai estar na terra, mas ela vai estar nos ares, e nós teremos livre acesso, né? Quando eu digo nós, eu digo o gênero humano, porque eu faço parte da igreja. Exatamente. E nós, como igreja, nós estaremos reinando juntamente com Cristo. É o que diz a Bíblia no capítulo 21. A igreja estará reinando. Nós temos que entender que este reino milenial ele vai acontecer de forma efetiva aqui na terra. As pessoas vão desfrutar deste governo de Cristo e vão desfrutar, quando eu digo desfrutar, é no pleno sentido da palavra. É a longevidade da vida, é a prosperidade no trabalho, né? Perfeitamente. É a paz entre as nações, né? É a glorificação do nome de Cristo como tem que ser glorificado. Tudo isso vai acontecer com as pessoas que estiverem aqui nesse período e deve ser algo extraordinário, né? Certamente. Nós estaremos vendo e assistindo isso. É claro que a igreja arrebatada, trabalhando para o Senhor, né? Reinando com o Senhor, mas nós vamos ver isso acontecer, esse governo, essa coisa maravilhosa que é Cristo está governando e as pessoas desfrutando deste governo de paz, de justiça, de glória, e eles vão ver e viver isso. Perfeitamente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de guardar informações na minha mente, mesmo porque o nosso cérebro ele é
limitado. Então, eu costumo anotar. Eu tenho algumas anotações a respeito deste grande evento. Eu vou estar citando para os irmãos, porque tudo isso que nós estamos vendo é justamente o que vai acontecer no milênio. Exatamente. Ele foi predito, como já disse antes, no Antigo Testamento. Se os irmãos quiserem anotar, Isaías capítulo 9, verso 6, também Isaías capítulo 65, os versos 19 a 25. O profeta Daniel também profetizou a respeito do milênio, no capítulo 7, os versos 13 e 14. Também Miqueias, capítulo 4, o verso de 1 a 8. E o profeta Zacarias. Nós falamos que o profeta Isaías é o que mais profetizou a respeito do Messias. Desse período, do Messias, né? Exatamente. Mas Zacarias, ele ganha de Isaías. Ele profetiza muito mais a respeito do reino do Messias do que propriamente o Isaías. Mas como Isaías é um profeta maior, a gente respeita. Zacarias, no capítulo 14, de 1 a 9, vai falar a respeito desse reino milenial de Cristo. Nesse período, Satanás estará preso. Exatamente. É o que nós estamos estudando, capítulo 20 do livro de Apocalipse, os versos 2 e 3. Do reinado milenial de Cristo participarão os salvos da igreja. Isso está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 2, os versos 26 e 27, capítulo 3, versos 21, capítulo 5, versículo 10 e o capítulo 20, em evidência, o verso 4. E possivelmente os santos ressurretos do Antigo Testamento. A gente parte desse pressuposto, porque o profeta Ezequiel, no capítulo 37, os versos 11 a 14, lá na visão do Vale dos Ossos Secos, ele mostra esses santos ressurretos. Também há evidência do apóstolo Paulo, registrado na carta de Efésios, no capítulo 2, os versos 14 a 22. Hebreus, capítulo 11, os últimos versos da Galeria dos Heróis da Fé, os versos 39 e 40, vai falar também desse fato de que sem nós, igreja, eles não alcançariam a recompensa, o galardão. E também os mártires, os santos mártires da tribulação, que passarão, que serão mortos no período da grande tribulação. Está registrado também no livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 4. O povo do milênio que vai ser governado por Cristo, ele vai consistir dos que permanecerem fiéis a ele durante até a tribulação e até a sua vinda. Os remanescentes, Sim. né? E dos que nascerem durante o milênio, porque durante o milênio também vai se nascer crianças, a vida vai ser normal. A vida vai ser normal, né? O trabalho vai ser normal, vai ser uma vida normal. Todas essas informações estão registradas no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 12, também no capítulo 18, verso 4, e Isaías, o profeta messiânico, falando também desse reino glorioso do Messias, no capítulo 65, os versos 20 a 23, ele cita que esse povo será governado por Cristo. Exatamente. Nenhum inconverso entrará no reino do Messias, no reino milenial de Cristo. Nenhum inconverso. Apocalipse, capítulo 19, verso 21, ele diz que não vai entrar os inconversos. Aqueles que reinarem com Cristo, eles terão autoridade sobre todas as nações. Daí a importância de nós, como igreja, participarmos com Cristo efetivamente da sua vida gloriosa. Porque nós entendemos que quando Jesus morreu, o seu corpo físico, claro, foi assunto aos céus, 40 dias depois, de ressurreto. E o seu corpo místico ficou na terra, que é a igreja. Cristo é a cabeça e está no céu, mas o corpo místico de Cristo, que é a igreja, está na terra. E nós, como corpo místicos de Cristo, nós temos que ter essa ideia de que o que Cristo tem reservado para nós é muito maior do que aquilo que a nossa mente humana possa imaginar. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, da toupeira. Aquele bichinho que mora debaixo da terra. Ele conhece o seu mundo submerso. Subterrâneo, melhor dizendo. E ele não tem consciência do que é, por exemplo, o voo de uma águia. Assim somos nós aqui na Terra. Enquanto estamos como corpo místico de Cristo, nós temos uma ideia do que é o mundo vindouro. Mas é muito mais além daquilo do que nós possamos imaginar. É Paulo quem diz isso, né? Que aquilo que o olho não viu, que o coração não subiu ao coração do homem, que a mente não percebeu, é aquilo que Cristo tem preparado para os que o amam. Perfeitamente. Então,
essa visão de reino de Deus, ela tem que ser muito mais ampliada. Nós devemos sair dessa nossa microcosmos e conhecer um macrocosmos, que é revelado através da palavra de Deus. Nesse período do reino milenial haverá paz, segurança, prosperidade, justiça em toda a terra. Bem diferente dos dias atuais que nós vivemos, em que não há paz, é uma paz fictícia, em que a injustiça ela impera de forma tirana. A prosperidade ela é só para alguns, não é para todos. E é vista de forma errada, né? A prosperidade é vista de uma forma humana, exatamente, egoística. E justiça. O homem recebeu de Deus esse atributo moral de justiça, mas ele não exerce a sua justiça em sua plenitude. A justiça plena é um dos atributos da divindade, e Cristo, durante esse seu reinado de 1000 anos, ele vai estar exercendo o seu reinado com justiça. Nós vamos desfrutar, como nós falamos, daquilo que o gênero humano, depois do pecado, nunca desfrutou. Né? É isso que o senhor está mencionando: paz, justiça, né? E o final deste reinado, irmão Eliseu, ele, quando terminar esse período milenial, nós citamos no começo, né, que o diabo vai ser preso por 1000 anos, né? E o final desse reinado de bênçãos, que o irmão citou uma série de bênçãos e outras que tem né, que a Bíblia menciona, o final desse período milenial, ele vai se dar exatamente, e é interessante a gente observar isso na Bíblia, que o diabo vai ser solto novamente. Né? É interessante a gente pensar, por quê? Porque ele é preso, ele ainda não foi julgado, então ele está preso por 1000 anos. Então, o final deste reinado de Cristo, deste governo tão glorioso, né, que o irmão mencionou, ele vai se dar pelo o diabo sendo solto novamente. E o interessante é que a Bíblia menciona que ele ainda vai enganar a muitos, e muitos mesmo, que a Bíblia compara com a areia do mar, o número de pessoas que se unirão, né, para tentar destruir esse governo de Cristo, né? Eles se unirão contra Jerusalém, né? Contra a Cidade Santa, para tentar destruir esse governo milenial de Cristo, para guerrear, né? E a Bíblia fala que eles vai ser lançado um fogo do céu e eles vão ser consumidos. E é interessante a gente observar como que é a raça humana, irmão Eliseu, porque o senhor descreveu aí coisas maravilhosas do que vai acontecer no reino. Eu só disse a metade, que é o resto da pouco, exatamente. Do que vai acontecer no reino milenial. São coisas gloriosas, o governo de Cristo, né? Essa coisa maravilhosa. E ainda o diabo vai conseguir enganar muitas pessoas, exatamente por causa dessa natureza de pecado, né? Dessa natureza que o homem tem, porque essa natureza vai estar no homem ainda, apesar do governo de Cristo. Né? O nosso comentarista até menciona aqui que vai haver pecado, né? Porém o pecado vai ser julgado por Cristo de imediato, porém o diabo ainda vai conseguir enganar muitas pessoas por causa dessa natureza. Ele vai fazer aquilo que lhe apraz, que é próprio dele, né? Desde o começo da humanidade, ele é o enganador, ele é o pai da mentira, ele é o adversário das nossas almas. Desde o princípio, ele enganou o primeiro casal, deturpando a palavra de Deus. Ele enganou de forma grotesca. Já no segundo embate de Satanás com Cristo, lá no deserto da Judéia, Mateus capítulo 4, ali novamente ele vai tentar o Senhor Jesus, distorcendo a palavra de Deus. Exatamente. Agora, no período da igreja que nós estamos vivendo, outra vez ele distorce a palavra de Deus, e nós vemos aí uma série de erros teológicos, bibliológicos, sem medida no decorrer dos nossos dias, porque ele faz aquilo que é pertinente a ele, que é enganar o homem. Durante esse período do reino milenial, ele mais uma vez vai persuadir, ele vai enganar, porque ele é enganador desde o princípio, e vai conquistar aí multidões. Uma coisa que eu queria salientar é que, para não se confundir, a batalha do Armagedon com a batalha de Gog e Magog.
A batalha do Armagedon, ela se dará antes do milênio. É pré-milenista. É antes do milênio. Ela se dará no auge da grande tribulação. É onde nós mencionamos, onde o falso profeta, né, e o anticristo serão derrotados e lançados no inferno. Né? Serão lançados no inferno. Exatamente, que é no final do período da grande tribulação e é onde o diabo vai ser preso. Porque é uma ideia de que essa hecatombe mundial, que é a guerra sem fim, que nós vamos passar por ela, será depois do último julgamento do trono branco. Não. Ela haverá também, depois do período de 1000 anos, a batalha de Gog e Magog, onde o diabo mais uma vez será derrotado. Né? Já perdeu na batalha do Armagedon. E vai perder de novo na batalha de Gog e Magog. E aí, por fim, será lançado e destruído no lago de fogo, onde também o inferno será lançado, porque o inferno é um estado intermediário dos mortos. O que é um estado intermediário? É o período que compreende da morte até a ressurreição. Jesus fala isso de uma forma assim que é real. Não tem como fugir. Tanto o ímpio como o justificado passarão pelo processo da ressurreição. E é interessante que precisa aceitar a Cristo. Porque ele, quando ele dá as suas últimas instruções aos seus discípulos, ele disse que assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele, como juiz de toda a terra, ele vai condenar aqueles que não crerem no evangelho. Exatamente. Então nós temos que ter essa visão de que é preciso anunciar o evangelho de Jesus a toda a criatura enquanto é dia, porque logo vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Nesse período do milênio, a natureza será restaurada. A natureza será restaurada à sua condição original, antes da queda, antes do pecado, antes da imperfeição. Ela será restaurada à sua ordem, qual ela era antes. A ordem primária. A ordem primária. A sua perfeição, a sua beleza. E a Bíblia, no Velho Testamento, está cheio de referências disso. Salmo 96, Salmo 98, Isaías 14, Isaías 35. Nós vamos encontrar várias referências a respeito desse período. Então, o reino milenial é um fato real. Exatamente. Nós não temos para onde achar que é utópico. Algumas religiões creem nesse período e uma coisa simbológica, né? Isso. Que os milenistas, né, creem com uma coisa simbológica. Que vai acontecer esse evento, mas assim como uma coisa de fato simbológica, e é uma utopia, algo surreal. Mas a Bíblia, que é a genuína palavra de Deus, ela nos mostra que isso é um fato real e que vai acontecer. Interessante, Moisés, o senhor tocou num assunto, e é interessante para os professores, né, para os alunos que acompanham o canal, e a respeito da ressurreição. É interessante esse assunto que o senhor tocou, que inclusive é o ponto 2 do tópico 1, porque a Bíblia ela menciona dois tipos, né, ou dois períodos de ressurreição. Nós temos que entender que no arrebatamento da igreja, os mortos salvos serão ressuscitados primeiros, né, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Nessa primeira ressurreição também, aqueles que morrerem no período da grande tribulação, né, no final dela também eles vai passar pela ressurreição para estarem com Cristo, aqueles que passarem pela grande tribulação e serão salvos, né, que a Bíblia diz que não aceitará aquela simbologia, né, do anticristo. Também estão incluídos na primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição é para os salvos, né? O arrebatamento da igreja, aqueles que serão salvos no período da grande tribulação. A primeira ressurreição ela acontece para os salvos. E a Bíblia menciona uma segunda ressurreição, que acontece exatamente logo após o período milenar ou milenial, que aí nós entramos no julgamento dos ímpios, né? Então eles vão ter que passar por esse período também, pela ressurreição, para serem julgados. Então a primeira ressurreição, é interessante a gente deixar isso bem claro, ela acontece só para os salvos, né? Os mortos ímpios
ainda estarão naquele estado intermediário que o Senhor mencionou aqui, que a Bíblia até diz que o local desse estado intermediário, a Bíblia chama de Hades, né? É onde eles estão nesse período, já é um lugar de tormento, de consciência, de sofrimento, mas eles vão passar pela ressurreição para enfrentar o julgamento do trono branco. Perfeitamente. É isso? É isso mesmo. Sobre a ressurreição dos mortos, o maior expert no assunto é o apóstolo Paulo. Fala bastante, né? Quando ele escreve a respeito desse assunto, a igreja de Corinto, mais precisamente em 2 de Coríntios, capítulo 15, ele começa ali, porque Paulo, ele tinha assim, vamos dizer, um sexto sentido para captar no ar as coisas que aconteciam nas igrejas às quais ele era o responsável, que eram fora do normal humano. É claro, a gente entende que era o Espírito Santo de Deus atuando de uma forma gloriosa na vida do apóstolo muito Paulo. usado, né? Os coríntios, como eles tinham uma base nos filósofos gregos, porque eles também eram gregos, eles, de uma forma sutil, estavam tratando o Evangelho de Cristo como se fosse uma bela de uma poesia, de uma nova visão de mundo, de uma forma poética. Já não bastava os judaizantes, agora surgia esse perigo na igreja de Corinto. Então, Paulo, para mostrar isto, ele escreve o capítulo 15. Versículo 15. Não sei se o seu irmão lembra, mas os seguidores de Zadok, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Exatamente. E ensinavam isso nas igrejas recém-formadas, recém-nascidas. Por isso que o maior tratado a respeito de ressurreição está na carta de Paulo, escrita à igreja de Corinto, 1 de Coríntios, eu acho que eu disse 12, a 2 de Coríntios, mas é a primeira carta de Corinto, no capítulo 15. Ali está toda a evidência do que nós precisamos saber a respeito da ressurreição dos mortos. Como o senhor já disse, serão duas ocasiões. A primeira por ocasião do arrebatamento, né? Paulo fala isso na 1 de Coríntios, no capítulo 15, o verso 52. E também 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Exatamente. E o assunto que nós estamos estudando, capítulo 20 de Apocalipse, no verso 6. Haverá então um intervalo entre essa primeira ressurreição, que é justamente o período do milênio, e depois a segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição é chamada de ressurreição universal. Desde Caim até o último homem que for nascido durante o final do período milenial, todos eles, aliás, não somente ele, mas todos os homens, a Bíblia fala que diante do trono branco, João, o evangelista, João, o autor da carta do Apocalipse, ele vê lá grandes e pequenos. Não fala ali de crianças e adultos, fala-se de posição social. Independente da sua posição. Se é rico, se é pobre, se é culto, se é iletrado, não importa. Branco, negro, não amarelo. Não importa a raça, não importa o credo, não importa o tamanho. Todos eles comparecerão diante do tribunal. E agora, uma pergunta. Quem vai julgar? Era Deus ou Cristo? É Cristo, né? É Cristo. É Cristo. E é interessante a gente observar isso, né? Esse ponto que o senhor tocou é muito interessante, porque Cristo, ele é o autor da salvação, Cristo, ele é o governador do milênio, e Cristo é quem se assenta nesse trono para julgar os ímpios nesse período que o senhor ensinou. Todos os homens que morreram sem salvação terão que se apresentar diante desse trono, e é o Cristo que vai ocupar. E esse texto é interessante, né? Capítulo 20, verso 11 de Apocalipse, que diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É interessante isso, né? Que a Bíblia menciona de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É esse grande trono branco que a Bíblia fala, é esse juízo dessa segunda ressurreição universal, né? Que é essa ressurreição para a morte, né?
Uma ressurreição para a morte, para a condenação. Para ser o que a Bíblia chama de segunda morte. Exatamente. A etimologia da palavra morte, irmão Robson, ela quer dizer separação. A Bíblia vai mostrar, em toda a sua trajetória, 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Essa última morte não é aniquilamento. Não é aniquilamento, é o distanciamento, é a separação total de Deus no lago de fogo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que é onde o bicho nunca morre. Essa será tormento eterno. Como é que nós sabemos disso, desses mistérios que está revelado a respeito do mundo vindouro? O Senhor Jesus ele nos dá uma grande evidência em João capítulo 16. Ele vai mostrar ali o rico e Lázaro. Exatamente. Então, que muitos até acham que é uma parábola e não é. Não é uma parábola, exatamente, é um fato real. fato. Jesus mostra um fato real. Quem desce para o mundo dos mortos, Provérbios capítulo 15 e 24 vai dizer que o céu é para cima e o inferno é para baixo. A palavra original no hebraico é Seol. Seol quer dizer sepultura. Então o Seol, na visão do judeu, é o lugar mais profundo que se pode estar. Como também o céu é o lugar mais alto que alguém pode alcançar. Nessa visão de Seol, muitas religiões pensam que é a sepultura literal. E não é literal, é um estado intermediário dos mortos. Porque se fosse assim, lembram-se de que Jacó chorou muito a morte de José, porque José não foi para a sepultura. Para Jacó, José foi devorado por um animal. Então ele não foi para a sepultura, ele não foi para o céu. Mas lá está escrito que ele ia a Seol. Ele mesmo fala, Jacó fala, e eu descerei ao Seol onde está o meu filho. Vou me encontrar com ele. Porque ele tinha sabedoria na cultura judaica que o mais profundo do mundo dos mortos é o Seol. Seol é hebraico. No grego é o Hades. Mas é o mesmo lugar, é o estado intermediário dos mortos. Muito bem. O Meyer Pearman, um dos seus livros, ele vai dizer que Jesus Cristo, quando desceu às partes mais baixas da terra, na verdade essa palavra não é dele, é do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele levou cativo o cativeiro. Porque o meu justo não verá a corrupção do ímpio. E ali, no Hades, havia um lugar de separação. Tanto é que o rico via Lázaro e ambos travavam um diálogo entre o rico, na sua humilhação, e o pai Abraão. Se nós formos estudarmos esse assunto que Jesus mencionou, nós vamos ver que não se perde a consciência quando se morre. Isso não se perde. Importante. Morreu, acabou. Não. Há uma vida eterna. O corpo físico, por ocasião do pecado, ele vai se deteriorar. Ele sofre a ação da gravidade. Mas a alma e o espírito não, eles são eternos. Nós já vivemos parte da eternidade quando aceitamos Cristo. Porque nós já começamos a viver a vida de Cristo aqui na Terra. E quando chegarmos lá no mundo vindouro, nós vamos desfrutar daquilo que Cristo já nos preparou antes da fundação do mundo. É interessante nós estudarmos essas coisas, porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu quero dele. Quanto mais eu me aprofundo nos mistérios de Deus, mais Deus se revela para mim. E é bom que nós tenhamos essa visão de futuro para preservar no presente aquilo que vamos receber lá na frente. Teve um grande governador inglês, ele disse exatamente isso. Ele disse que a decadência e a corrupção na Inglaterra se dava porque as pessoas deixaram de ouvir sobre o céu e sobre o inferno. Se elas ouvissem mais o que é o céu e que é o inferno, talvez a corrupção moral não chegasse ao nível que chegou a Inglaterra. Então, é exatamente essa linha de pensamento que nós devemos ter. E é interessante que nesse julgamento que haverá, como nós mencionamos aqui, né, que eles vão se apresentar diante de Cristo, né, que estará sentado neste trono para julgar, né,
E interessante, irmão Eliseu, o que vai ser julgado nesse trono, é as obras das pessoas. Né? Perfeitamente. O que falou, o que fez, como agiu, o que pensou, né? O que pensou, né? Aquilo que pensou e praticou. Então, as obras serão julgadas. É claro que nós entendemos que teve pessoas que foi muito mais a fundo, né, em praticar maldades do que outras pessoas, né? Por exemplo, nós conhecemos pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador, né? Eles não se interessam pelo Evangelho, não creem em Cristo como Filho de Deus, mas no seu dia a dia não são pessoas ruins, né? São pessoas que convivem conosco, são pessoas que te dão um bom dia, que te quer bem, né? E nós temos o outro extremo, tem pessoas que eles praticam um extremo na maldade, matam, né? Fazem atrocidades, roubam, fazem maldades. Mas o que nós devemos observar é que mesmo nesses dois paralelos de pessoas, eles vão ser julgados. E este julgamento não tem salvação. Eu citei um exemplo de uma pessoa que não tem Cristo, mas é uma pessoa teoricamente boa, né? Que vive bem na sociedade. E citei o outro extremo, que é uma pessoa maldosa, né? Que comete atrocidades. Mas se os dois estiverem diante de Cristo neste julgamento, os dois serão condenados e serão lançados no mesmo local. O apóstolo Tiago, o inferno. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele vai dizer que a salvação é pelas obras. Exato. Paulo vai dizer que é pela fé. Diante do tribunal, do grande trono branco, não adianta ser filântropo nem altruísta. Porque o que vai valer ali é o que você está fazendo nessa vida aqui. E não adianta ser filântropo aqui e nem altruísta aqui. O que é interessante aqui é aceitar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador pessoal. Porque esse é o único meio. Não existe outro meio termo. Não existe outro caminho que nos leva ao céu, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. A salvação é por fé, mas é claro que também depende de obras, porque a fé sem as obras é morta. É isso que Tiago mostra, né? Que ele fala assim, me mostra a sua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras, né? Ou diz assim, a minha fé me põe em ação, a fé me faz ter obras, né? É isso que Tiago quer mostrar. E os dois têm valor para Deus, a fé para a salvação e as obras para o galardão, né? Para esse presente, para esse prêmio que a igreja vai receber. Mas voltando ao assunto aqui deste julgamento, irmão Eliseu, então os ímpios vão passar, né, por esse julgamento, que ele acontece logo após o milênio. A Bíblia vai dizer, né, que o diabo ele vai ser julgado e o diabo vai ser lançado junto com Hades no inferno, né? E esses que passarem por esse julgamento do trono branco terão o mesmo destino. E logo após esse evento do julgamento do trono branco, nós entramos aqui no nosso ponto 3 da nossa lição, que fala daquilo que é maravilhoso para os salvos, né? Que é um novo céu e uma nova terra, que é onde inicia o capítulo 21 do livro do Apocalipse, né? E é interessante nós observarmos isso, que a Bíblia fala a respeito de um novo céu e uma nova terra, né? Então, e no capítulo 21 aqui tem a descrição, né? João tenta descrever tudo aquilo que ele viu, né? Tudo aquilo que foi revelado para ele, dessa nova criação, desse novo céu, dessa nova terra, e é uma coisa extraordinária. Deixo aqui para os irmãos, né? Para os professores, não deixar de mencionar o que João vê, né? O que é revelado para ele a respeito de como será esse novo céu e essa nova terra. E é aí que inicia para a igreja, para os salvos, né? Esse período maravilhoso que é a eternidade. E a coisa mais gloriosa disso, Moiseu, é saber que nesse novo céu e nessa nova terra, que serão um ambiente só, se a gente pode dizer assim. É um ambiente só. Cristo vai estar juntamente conosco lá, né? A Trindade vai estar conosco lá.
nós estaremos junto com eles e é uma coisa maravilhosa, né? A Bíblia vai descrever coisas gloriosas e uma das coisas mais bonitas que eu acho nessa descrição é quando a Bíblia fala que nós não vamos precisar de sol, porque a luz de Deus é quem vai iluminar todo esse ambiente. É uma coisa extraordinária, né? Não, nós já citamos aqui, volto a reiterar, que aquilo que não subiu ao coração do homem, nem que os olhos não viram, e jamais o homem poderia imaginar aquilo que está reservado para nós cristãos. O Senhor Jesus, ele diz em João 14 a respeito do seu lugar de morada, o céu. Se os irmãos observarem aqui no capítulo 21 de Apocalipse, o céu ali está no singular, não é plural. Céus. Céus. Quando se fala de céus, nós entendemos que é o céu atmosférico, o céu intergaláctico e o céu onde Deus habita. O céu dos céus. Onde Paulo foi, ele fala que houve um homem que foi até o terceiro céu. Isso. Nessa nova visão que João, o evangelista, dá a respeito desse novo céu e dessa nova terra, ele descreve aquilo que na sua compreensão humana ele conseguiu passar e escreveu no livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Eu estou sendo redundante aqui, né? Que Apocalipse quer dizer revelação. Uhum. Se João tivesse o conhecimento científico e das coisas que nós temos hoje, e ele fosse explicitar o que ele estava vendo ali na ilha de Patmos, é claro que ele descreveria este novo céu e essa nova terra numa visão muito mais ampliada do que aquilo que nós possamos compreender. Podemos compreender. Verdade. O que é interessante é que a Bíblia, ela foi escrita há mais de 2000 anos, mas ela mantém-se atualizada. Quando Jesus disse em João 14, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, ele está mostrando que lá onde ele está é como a casa do Pai. Tem aconchego, tem felicidade, tem alegria, tem gozo, tem paz, tem justiça, enfim, o reino de Deus pós grande trono branco. Aliás, por que grande trono branco? Por que o trono não é amarelo? Por que o trono não é verde? Por que o trono não é de uma outra cor? Porque branco também é o símbolo de justiça e perfeição, e da qual o nosso Deus é. Ele é justo e perfeito. Por isso o grande trono branco. Não é uma outra cor. E a grandeza por causa da grandeza do nosso Deus, né? Sim. O grande trono. E qual é o tamanho dele? É o grande trono branco. Porque um dos comentaristas, na qual eu estive estudando a respeito desse assunto, ele vai mencionar que o nosso Deus, ele é incalculavelmente grande. Ele é incalculavelmente grande. E esse trono, nesse lugar do trono, vai estar presente todos os homens, desde Caim até Adão. Por que eu falo Caim? Porque o Caim foi o primeiro que pecou, que matou no homicídio. É claro que Adão vai estar lá, mas Adão já passou pelo processo da santificação. Ele não vai estar no grande trono branco. Pelo menos nós entendemos assim. Uhum. Então, desde Caim até o último que pecou no período milenial, vão estar lá. Imagine, hoje nós somos uma população mundial aí com mais de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Hoje, nos dias odiernos. E desde que o mundo é mundo, desde que existe o homem sobre a terra, quantas pessoas já não existiram? E todos esses que rejeitaram a cruz, todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, todos aqueles que cometeram impiedade, todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, eles estarão lá diante do trono branco. E ali cumprir-se-á um versículo que diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exatamente. Então, não tem para onde escapar. Não tem meio termo. Não existe um outro caminho que nos leva ao céu, senão Jesus Cristo, nosso Senhor. E a nossa salvação é essa. É crermos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o grande dia do Senhor. Essa descrição que o evangelista dá a respeito do mundo vindouro, ela está compreendida no capítulo 21, indo até o capítulo 5 do capítulo 22. Que é o verso 5 do capítulo 22. Exatamente. É tudo aquilo que João vê
o novo céu e a nova terra, a santa cidade, a nova Jerusalém. E lembrando que essa nova Jerusalém não é esta Jerusalém que nós temos, né? Essa nova Jerusalém é uma nova cidade, né? Não é esta Jerusalém que nós conhecemos. É tudo novo, é uma nova criação, né? E dentro desse novo ambiente criado por Deus para os salvos, é uma coisa gloriosa, né? Porque a Bíblia vai começar a mencionar, João vai começar a mencionar e descrever, e ele começa dizendo que o Senhor habitará conosco. Ele diz isso no verso de número 3 do capítulo 21. No verso de número 4 ele começa a dizer assim: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem planto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aí ele descreve como vai ser, até o tamanho que vai ser essa nova cidade é mencionada nesse capítulo 21. Então tem uma série de fatos aí para os irmãos estudarem, para os irmãos se aprofundarem, né, a respeito desse novo céu e dessa nova terra, entendendo que é uma criação nova, né, é uma criação totalmente diferente do que nós conhecemos hoje como céu e terra, e será feita para que o salvo viva eternamente com Cristo, com Deus e também com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Se isso não animar a fé, se isso não fazer com que nós busquemos essa salvação, nos entreguemos a Cristo de todo o coração, eu acho que nada mais faz, né, irmão Eliseu? Conhecer essa coisa gloriosa que o Senhor preparou para os salvos. Precisamente. Nesse tempo, a Bíblia diz que céu e terra serão a mesma grelha. Ou seja, o céu e a terra estarão em harmonia perfeita. A Bíblia revela que os que aqui estão, nesta nova terra, terão também contato direto com o novo céu. Então, como não haverá mais a implicação da gravidade, então o transporte, a mudança de um ambiente para o outro é imediata, é rápido. Não tem veículo de locomoção, é rápido, porque é o que a Bíblia revela. É interessante, meus amados, nós estudarmos essas doutrinas escatológicas, que são elas que fortificam a nossa fé, aumentam a nossa esperança e nos dá credibilidade de confiarmos plenamente na palavra de Deus e sabermos que, para nós que somos cristãos, a maior vitória já foi consumada na cruz. Nós precisamos ter esta noção de realidade, de que o mundo vindouro ele é real, mas para fazer parte do mundo vindouro com Cristo é preciso passar pelo processo da santificação. Para a glorificação, primeiro a santificação. Amém. E é um assunto, irmão Eliseu, que é claro que nós estamos aqui só pontuando algumas coisas, né? Perfeitamente. Infelizmente não é possível falar de todas as coisas. Como o senhor disse, o assunto escatológico, né? Esse tema escatologia é um assunto de muita profundidade, de muitos ainda, de coisas incompreensíveis, de muitas visões diferentes. Porém, nós passamos aqui algo que eu creio que vai ajudar os irmãos, dar uma visão do que nós vamos estudar nessa lição de número 12, e eu quero ler aqui a conclusão, que diz assim: nós cremos que assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumprirão, de igual modo todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirão também, pois Deus é fiel. Então, eu quero deixar aqui o incentivo para os irmãos estudarem, se aprofundarem nesse tema escatologia, que é muito interessante. Quero agradecer e louvar a Deus pela tua vida também, por compartilhar comigo essa aula hoje, número 12. Foi uma bênção, viu? Deus abençoe a todos os irmãos, um prazer enorme estar com os irmãos. Que Deus nos abençoe. Lembrando que a escatologia ela é uma ciência, ela é dividida em várias disciplinas. E o mundo vindouro é só uma delas. Então, é um estudo muito profundo, que demanda de mais tempo. Com certeza. E, para tanto, nós precisamos estudar. Porque o próprio Jesus nos ensinou a estudar as Escrituras, porque são elas que testificam dele. Amém. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com todos vocês através do canal do Pastor Edivaldo. Deus abençoe. A paz do Senhor.